Olá, pessoal. Hoje trataremos da denúncia e da queixa. Vamos falar, portanto, da peça inicial da persecução penal em juízo. Ou seja, uma vez que o autor se convença da possibilidade de apresentar a pretensão acusatória em juízo, buscando a condenação, será formulada a denúncia, caso se trate de acusação por meio do Ministério Público, titular da ação penal de iniciativa pública, ou da queixa-crime, caso se trate de ação penal na qual se procede mediante iniciativa privada, né, ou ainda nos casos em que o Ministério Público não apresentar a denúncia no prazo legal. E aí nós estamos falando da ação penal de iniciativa privada, subsidiária da pública, tudo isso conforme nós já vimos. Inicialmente, os requisitos da denúncia estão no artigo 41 do Código de Processo Penal e partem da descrição do fato em todas as suas circunstâncias, né? Esta é a menção específica à necessidade de que haja a imputação de um fato, de uma conduta, seja uma conduta comissiva, um fazer, ou seja, uma conduta omissiva, um não fazer, mediante a qual se entenda que houve o cometimento de um fato definido como crime, ou seja, houve efetivamente uma infração penal. A ideia de indicação do fato e de todas as suas circunstâncias, obviamente, está ligada à necessidade de boa delimitação da imputação, que somente a partir dela será possível propiciar o direito à ampla defesa e ao contraditório, né? Então, apenas um fato bem descrito, com todas as suas circunstâncias, permitirá que se propicie ao acusado efetivamente o direito ao contraditório e à ampla defesa. Eu vou fazer um parêntese aqui para tratar de algo que vai, de certa forma, permear todo o estudo do direito processual penal, que é a questão entre a distinção entre fato e direito, né? Então, vejam, a essência do processo penal é você estabelecer um fato em todas as suas circunstâncias e partir do entendimento de que aquele fato, com aquelas circunstâncias, se subsume a um tipo penal incriminador. Ou seja, para falar em persecução penal em juízo, nós estamos necessariamente tratando um fato, uma conduta humana, um fazer ou não fazer humano, como se houvesse absoluto enquadramento deste fato a um tipo penal incriminador. Isso é absolutamente claro, não deixa qualquer dúvida. A questão é que, com o avançar da sociedade, com o avançar da incriminação de conduta, com o avançar da complexidade das relações sociais, o direito penal avançou aquela esfera inicial que basicamente incluía, como bem jurídico protegido, a integridade física, a honra e o patrimônio de um cidadão, né? Então, basicamente, a história inicial do direito penal é baseada na ideia de coibir condutas que se voltavam à ofensa à integridade física, à ofensa ao aspecto subjetivo da pessoa, moral, né, e à ofensa ao patrimônio. Evidentemente que, com o passar dos anos, que as relações sociais foram assumindo, uma série de outras condutas foram sendo consideradas criminosas. E isso fez com que, num determinado momento e em determinadas circunstâncias, a descrição do fato em todas as suas circunstâncias acabe não sendo algo tão simples, né? Então, vejamos aqui um trecho de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né,
da lavra do ministro Celso de Mello, que infelizmente em breve estará se aposentando, né? Um dos, talvez o único penalista no Supremo Tribunal Federal, mas independentemente de ser penalista, alguém que decide com uma clareza e com uma profundidade muito rara, né, no Supremo Tribunal Federal. Então vejam o que o ministro Celso de Mello disse a respeito da necessidade de descrição do fato em todas as suas circunstâncias. O autor deve indicar na peça inicial todas as circunstâncias que cercaram o fato. Posteriormente, o processo penal do tipo acusatório repele, por ofensivas à garantia de plenitude de defesa, quaisquer imputações que se demonstrem vagas, indeterminadas, omissas ou ambíguas. Né? Mais adiante ainda, a imputação penal omissa ou deficiente, além de constituir transgressão do dever jurídico que se impõe ao Estado, qualifica-se como causa de nulidade absoluta. Então vejam que este trecho dessa decisão evidencia o caráter central, essencial da necessidade de descrição do fato em todas as suas circunstâncias para que efetivamente o acusado possa se defender. Né? Se nós dissemos que a estrutura constitucional do processo penal importa num processo penal do tipo acusatório, se o próprio legislador ordinário estabeleceu lá nessa recente alteração do fim de 2019, que o processo penal obedecerá a uma estrutura acusatória, ainda que esses dispositivos mais recentes, como, por exemplo, o juiz das garantias, esteja suspenso por uma decisão do STF, é inegável que esta manifestação legal confirma a ideia de que, de fato, a estrutura constitucional brasileira impõe a obediência a um processo do tipo acusatório. Então, nesse tipo de processo, no processo de partes, no processo onde as funções de acusar, defender e julgar são separadas, evidentemente que a delimitação da acusação é fundamental, certo? Porém, como eu disse, a complexidade das relações sociais odiernas muitas vezes impõe certos limites, certa dificuldade a isso. Então, é o que nós vamos tratar agora sobre a alcunha de acusação genérica. Bom, acabei de dizer para vocês que a acusação tem que ser certa, tem que ser absolutamente definida, sob pena de importar nulidade, inclusive absoluta, nas palavras do Celso de Mello. Ok, só que nós temos, em virtude do que acontece atualmente, uma certa relativização desta circunstância, mas em casos muito específicos, tá? Então eu coloco aqui para vocês duas citações que eu acho importantes para que a gente possa compreender essa ideia de denúncia genérica. Vejam o que diz o Guilherme de Souza Nutti. Acolhe-se a denúncia genérica quando há provas contra todos os acusados, embora não se saiba com precisão qual a conduta de cada um. Vejam, o que o Nutti tenta delimitar aqui é o seguinte: olha, não há dúvida para o órgão acusador de que todos os denunciados participaram de alguma forma, concorreram de alguma forma para o delito. Porém, não é possível saber exatamente qual foi a conduta de cada um. Então, nesse caso, descreve-se a conduta como um conjunto de ações ou omissões humanas e imputa-se esta conduta a várias pessoas. Então, o que é que originou esta ideia de possibilidade de acolhimento de denúncia genérica, né? Contrariando a lógica de que a denúncia deve ser bem delimitada e indicar cada conduta e quem é o autor de cada uma das condutas. Especialmente, a questão de crimes praticados, por exemplo, no mundo financeiro, né? Crimes praticados por agentes financeiros que lidam de forma, digamos, indefinida no que diz respeito aos seus verdadeiros autores, com uma série de questões, como, por exemplo, crimes contra o sistema financeiro nacional, né? Como questão dos crimes de lavagem de dinheiro,
como crimes contra a economia popular, ou seja, existe uma série de circunstâncias hoje que podem ser consideradas de complexidade tal que é difícil ou quase impossível se chegar à definição exata de cada uma das condutas dos sujeitos envolvidos. Nós temos casos emblemáticos em relação a isso, como é o caso, por exemplo, da famosa ação penal 340 do Supremo Tribunal Federal, né? Ação do mensalão, onde você tinha ações que envolviam agentes políticos de alto escalão, instituições financeiras, bancos, e você não tinha exatamente a definição, né, de quem é que tinha efetivamente praticado a conduta, mas mesmo assim houve a denúncia e a condenação de muitas pessoas. Então, para a gente prosseguir, eu trago aqui também uma citação do César Roberto Bittencourt, tratando do direito penal, tá? Que diz o seguinte: a lei, ao definir crimes, limita-se frequentemente a dar uma descrição objetiva do comportamento proibido, cujo exemplo mais característico é o do homicídio, matar alguém. Tipo é um modelo abstrato que descreve um comportamento proibido. Por que eu trouxe essa citação aqui de direito penal? Para deixar claro que quando se fala em acusação genérica, em denúncia genérica, primeiro, como o próprio NUT deixa claro ali, é preciso apontar a existência de prova contra todos os imputados, né? A pena e a acusação nunca passará da pessoa que concorreu para o delito. Segundo, a acusação genérica não pode ser confundida com imputação de conduta abstratamente descrita pela lei. Tá? E aqui eu saio dessa complexidade toda dos crimes de lavagem de dinheiro, dos crimes contra o sistema financeiro, por exemplo, e venho para algo essencial, básico, como o crime de homicídio, matar alguém. Uma denúncia nunca pode dizer fulano de tal matou alguém, matou a vítima fulano de tal. A denúncia sempre vai descrever uma conduta humana, sempre um fazer ou não fazer. O réu desferiu disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, provocando as lesões corporais que provocaram a morte. Aqui há a descrição de um homicídio. Agora, o réu matou a vítima não é uma descrição de um homicídio, né? Matar alguém é a descrição do tipo penal. Então, vejam que a acusação genérica, primeiro, não dispensa a existência de elementos suficientes contra cada um dos acusados. Segundo, não se confunde com imputação de modelo abstrato de comportamento proibido, né? Então, vamos imaginar que um determinado delito estabeleça, por exemplo, a conduta de frustrar certame licitatório, como há, de fato, um crime que assim descreve na Lei de Licitações, na Lei 8.666 de 93. Eu não posso simplesmente acusar alguém de ter frustrado um procedimento licitatório. Eu tenho que dizer o que é que ele efetivamente fez, como que ele frustrou esse procedimento licitatório. Então, essa subsunção do fato penal, né? Então, como eu disse, o processo penal se inicia necessariamente da descrição de um fato que, na visão do autor, se subsume a um tipo penal incriminador. Ok? Então, a acusação genérica, que fique muito claro, nunca é a desnecessidade de descrição de fatos, nunca é a desnecessidade de indicação de elementos mínimos contra um ou algum dos acusados. Ok? Tudo bem. Então, quando é que efetivamente se pode aceitar essa denúncia genérica? Que tem se desenhado pela jurisprudência e pela doutrina é que, em situações excepcionais, a complexidade objetiva ou a complexidade subjetiva da questão permite que seja recebida uma denúncia com uma imputação genérica, ok? Desde que esta forma
genérica não se caracterize como impedimento ao direito à legítima defesa ou à legitimidade da ampla defesa e do contraditório. Então, vejam, ainda que haja uma situação excepcional de complexidade objetiva ou subjetiva, se esta excepcionalidade não for de tal forma que, pela descrição feita na denúncia ou queixa, seja possível cada um dos acusados se defender adequadamente, a denúncia não poderá ser recebida. Né? Então, o que seria essa complexidade objetiva? Complexidade do fato. Né? Um fato extremamente complexo. Por isso que é sempre bom mencionar que isso tudo surge da questão dos crimes contra o sistema financeiro. Veja, quantas pessoas conhecem o funcionamento do sistema financeiro? São poucas as pessoas. Quantas pessoas conhecem efetivamente a função de cada sujeito no quadro de uma instituição financeira? Né? Até que ponto vai a responsabilidade penal do dono, do diretor do banco, né? E até que ponto vai a responsabilidade do executivo do banco, né? Daquele sujeito que de fato está lá no dia a dia. Né? Ele recebe ordens, e ao receber ordem ele está isento, não está isento. Então essa é uma complexidade muito grande. Então basta que, em tese, nós temos uma complexidade objetiva, complexidade na situação fática, ou uma complexidade subjetiva, em relação à conduta de cada um. Né? Para que, desde que você consiga apontar, sem comprometimento do direito à ampla defesa e ao contraditório, que todas aquelas pessoas participaram de alguma forma da conduta, pode-se receber a denúncia genérica. Então, vejam, vou tentar traduzir aqui para vocês até um exemplo que vocês encontram no livro do Guilherme Nucci, que talvez seja mais palatável do que o exemplo dos crimes contra o sistema financeiro. Vamos imaginar que ocorra uma chacina em que determinadas pessoas vítimas estão num estabelecimento, num bar, e em um dado momento, uma série de pessoas invadem aquele bar e começam a disparar com arma de fogo contra as vítimas. E aí, nós temos lá 5 ou 6 mortos, e após a investigação se apura que você tem 3 ou 4 réus. Apura-se que 3 ou 4 sujeitos invadiram o estabelecimento e dispararam contra aquelas vítimas. Então você tem, por exemplo, projéteis oriundos de armas diferentes, né? Você tem uma quantidade de tiros que sugere que todos possam ter disparado, mas você não tem efetivamente a comprovação de que todos dispararam, de que cada um estava com uma arma e que todos dispararam. Mas você tem elementos que indicam, acima do mínimo necessário, que aqueles 3 ou 4 cidadãos estavam naquela localidade e participaram da conduta. Então você não vai conseguir dizer a vítima A foi morta por disparos de arma de fogo produzido pelo réu X. A vítima B foi morta por disparos produzidos pelo réu Y. E a vítima C foi morta por disparos produzidos pelo réu Z. Vai ser impossível dizer isso, porque você não tem uma imagem filmada, porque você não tem as armas, por exemplo, para fazer o exame balístico, e você não tem a possibilidade de delimitar quem é que disparou contra quem. Mas você sabe que todos eles participaram. Então é possível que você descreva a conduta. Os réus A, B e C, em tal dia, em tal horário, invadiram o estabelecimento situado na rua tal, dispararam contra as vítimas A, B e C, causando-lhe os ferimentos que levaram à morte. Não deixa de ser uma acusação genérica, porque não diz efetivamente o que cada um fez. Nós podemos ter, por exemplo, alguém que não atirou e que estava olhando a porta para ver se alguém chegava. E essa pessoa será acusada de homicídio. Em tese, ele era partícipe e não coautor. Né? Então, esse tipo de comprometimento pode haver. E aí, evidentemente, que a partir do momento que o sujeito se defenda, estabeleça lá que ele teve uma conduta de menor importância ou algo assim, ele vai defender aquilo e pode até se beneficiar desta defesa. Mas esta impossibilidade
de absoluta descrição da conduta de cada um não irá impedir o recebimento da denúncia. Então, é isso que se admite em termos de denúncia genérica, de acusação genérica. Com relação a, especificamente, a questão dos crimes financeiros, e aí falando, né, especificamente também muito importante isso do caso do mensalão, muito se discutiu à época daqueles julgamentos a questão do chamado domínio do fato, a teoria do domínio do fato. Alguém é responsável sem efetivamente ter praticado o ato de execução, mas porque tinha domínio daquela situação, né? Para alguns, a teoria do domínio do fato é a teoria do homem por trás da execução do crime. É aquela pessoa que não põe a mão na massa, mas que tem todo o controle da situação. Vejam que quando se trata de crime praticado mediante uso indevido de poder político, de instituições financeiras, isso fica muito claro, né? Você pode, evidentemente, um alto executivo do banco, um acionista, um presidente do conselho do banco, pode conseguir comprovar que ele não tinha conhecimento, que ele não teve qualquer participação. Evidentemente que pode. Mas pode também ser indicado que havia conhecimento geral e que, portanto, ainda que não tivesse praticado efetivamente uma conduta, esse sujeito tem algum tipo de participação, ainda que intelectual, ainda que na forma do domínio do fato. Lembram-se daquela ideia, né? Muito se falou, o fulano de tal é deputado federal, é senador, ele não recebeu efetivamente nenhum numerário, mas ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que aqueles valores eram distribuídos entre determinadas pessoas. Então, ele tinha domínio do fato, ele tinha influência nessa conduta, né? Então, isso é algo extremamente que deve ser visto com extremo rigor e é algo que foge da lógica da acusação penal, que é uma acusação certa e definida. O réu fulano de tal, no dia tal, em tal horário, em tal lugar, fez isso ou deixou de fazer isso e, portanto, cometeu o crime X. Essa é a lógica absoluta do direito penal, né? O réu, em tal dia, em tal local, em tal horário, disparou contra a vítima, produzindo lesões corporais que foram a causa da morte da vítima. Ponto final, né? Excepcionalmente, em situações em que a complexidade objetiva ou subjetiva indiquem que é possível aferir, como diz o Guilherme Nutti, que há prova contra todos os acusados, e embora não se saiba com precisão a conduta de cada um, a denúncia pode ser recebida. Esta autorização para recebimento da acusação genérica não indica menor rigor no que diz respeito a uma eventual condenação, né? Quando o Ministério Público ou o acusador particular emplaca uma acusação genérica, ele vai ter mais trabalho para condenar. Por quê? Porque ele vai ter que se aproximar o máximo possível do julgador da certeza a respeito daquela situação, para que se possa efetivamente editar um decreto condenatório. Perfeito? Então, a parte fundamental, essencial, central da denúncia é a descrição do fato em todas as suas circunstâncias. Ok? Passamos à seguinte: a qualificação do acusado ou os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Veja que aqui se fala em qualificação e identificação. Então, vamos fazer aqui uma distinção aproximada do que seria isso. Qualificação é a identificação exata por meio de documentação, por meio de número de RG, que pressupõe uma identificação datiloscópica, né? Então, quando você faz seu RG, você faz lá a identificação datiloscópica, fotográfica, e faz o documento, né? A certidão de nascimento pressupõe a apresentação da declaração do hospital de nascido vivo, declaração de quem vai até lá, informação a respeito da mãe, do pai. Então, essa é a qualificação. Porém, muitas vezes, não é possível, por uma série de motivos, qualificar exatamente o sujeito. E aí, é possível dar início à persecução penal bastando que você tenha elementos que permitam identificar o sujeito. Então, se qualificar é situar no mundo aquela pessoa
através dos seus documentos, através da sua identidade, passando de qual é a sua filiação, os registros que o Estado tem a seu respeito. De outro lado, a identificação é a possibilidade de separar este sujeito dos demais sem que haja a viabilidade de uma confusão. Ou seja, eu não tenho a qualificação exata porque esse sujeito foi preso e com ele foram presos 3 cédulas de identidade com informações diferentes, mas com a foto dele mesmo, né, com filiações diferentes, e aí não foi possível efetivamente apurar qual é o registro de identidade dele. Porém, existem elementos que permitem identificá-lo. Nós sabemos que esse indivíduo que está sendo processado é este e não será outro. Vejam que a dificuldade de qualificação pode dar margem, por exemplo, a uma identificação datiloscópica e até a colheita de material para identificação genética, que é algo que está ainda recente na nossa legislação e que é uma discussão que fatalmente vai ser alvo de questionamento que levará, num futuro, a um julgamento pelo STF, em virtude da possibilidade de você estar invadindo aquela lógica da não produção de prova contra si. Mas, enfim, você tem elementos que permitam identificar esse sujeito. A impossibilidade de identificação exata pode levar, por exemplo, à decretação da prisão temporária. Ou seja, se existe dúvida a respeito da qualificação daquele sujeito, você não pode simplesmente liberá-lo sob pena de depois você não conseguir identificar. Então, percebem? A identificação é a existência de elementos que permitam certeza a respeito de quem está sendo processado. Se o sujeito estiver preso preventivamente, por exemplo, não há grandes problemas, porque ele não vai sair dali sem uma identificação adequada e sem a qualificação, né? Sem efetivamente se apurar quem ele é. Se eventualmente estiver solto, aí, se houver uma dificuldade, eu acho pouco provável, a não ser que seja um crime de pequena gravidade, né? Se passar um pouco do razoável em relação à gravidade, muito provavelmente essa dificuldade de identificação exata, de qualificação, pode levar à decretação da prisão preventiva. Mas, enfim, é possível que, tendo meios de identificar esse sujeito, ou seja, de separá-lo no meio dos outros, ainda que você não tenha qualificação exata, você possa apresentar a denúncia ou queixa. Vejam o que diz o artigo 259. A impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta sua qualificação, far-se-á a retificação por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos processuais. Então, veja, vamos imaginar o seguinte: o sujeito é preso em flagrante em um roubo. Esse flagrante acabou se convertendo em prisão preventiva, entre tantos fatores, pela dificuldade de identificação do acusado. Ele tinha lá um documento em mãos e foi verificado que esse documento não é o documento verdadeiro. E aí, ao mesmo tempo que corre a investigação do fato em si, corre a investigação a respeito da verdadeira identidade desse sujeito. Então, se houver uma dificuldade maior em relação à identidade, não há impedimento da continuidade da ação penal. Por quê? Porque a identidade física dele é certa, é aquele sujeito que foi preso em flagrante que está lá no presídio tal, identificado no presídio com o nome tal, seja esse o nome dele ou não. Então, isso não é um impeditivo para o avanço da lei penal. Detalhe, a Lei 12.037 de 2009, que está embaixo, é a lei que estabelece a questão da identificação criminal, e veio substituir uma lei de 2000, né, que diz basicamente a mesma coisa, com o acréscimo desta questão relacionada ao banco de dados genético, né, a questão da identificação via DNA, né, possibilidade de coleta de material para identificação do DNA daquela pessoa e criação de um banco de dados de DNA para facilitar eventual apuração de crimes
e também, obviamente, facilitar, muitas vezes, que a pessoa prove que ela não é autora de um determinado delito, né? Então, não é só no sentido de comprovar a autoria, mas também no sentido de afastar a autoria, que é importante essa identificação genética. Mas o que é importante falar a respeito dessa lei? Ela estabelece o seguinte: o civilmente identificado não necessariamente se submete à identificação criminal. Então, sabe aquela história de que quando você é preso, você toca piano, você vai lá deixar suas impressões digitais, você vai ser fotografado, e aí, com base nessa lei, inclusive, podendo haver a identificação por meio de coleta de material genético? Então, a lei garante ao civilmente identificado a desnecessidade da identificação criminal. Isso está garantido na Constituição e essa lei vem regulamentar isso. Ou seja, se eu sou uma pessoa sobre a qual não paira qualquer dúvida a respeito da minha qualificação, eu não preciso, em tese, fazer essa qualificação criminal. Isso é algo que sempre me intrigou, porque essa é uma garantia, em tese, uma garantia individual, sobre a alegação de que a identificação criminal seria algo vexatório. Eu tenho bastante reserva em relação a isso, não vou entrar aqui no mérito da questão da identificação genética, porque é uma outra situação, mas em relação à identificação em si. Porque, vejam, primeiro que essa identificação não é pública, né? Isso não vai ser feito em público. Eu não sei até que ponto valeria a ideia de que um constrangimento, algo assim. Segundo, que é também uma garantia, porque, vejam, alguém pode praticar um delito e estar de posse de um documento civil meu, da minha cédula de identidade, e apresentar esse documento e ser identificado como se fosse eu, porque está portando o meu documento. E numa situação dessa, depois eu posso não ter como justificar que não era eu que estava ali. Então, me parece que a identificação datiloscópica, por exemplo, é o mínimo, né, de segurança, inclusive para que outras pessoas não possam utilizar os seus dados de identificação civil para cometer delitos e para depois depositar responsabilidade sobre outra pessoa. Então, eu tenho bastante reserva quanto a essa questão. Como eu disse, acho que não é o momento agora de discutir a questão de identificação por perfil genético, porque isso é muito incipiente no Brasil. Apesar da lei ser de 2009, né, foram alterações posteriores, e isso é muito incipiente ainda, algo que, por hora, nós vamos deixar de lado. Sigamos, então. Bom, até aqui nós falamos, eu preciso de um fato descrito com todas as suas circunstâncias, excepcionalmente, genericamente, uma imputação, naquelas hipóteses lá bem delimitadas que nós falamos, extrema complexidade objetiva ou subjetiva, sem, contudo, comprometimento do direito à ampla defesa e contraditório. Obviamente que preciso da qualificação do acusado ou dos esclarecimentos que permitam identificá-lo. Preciso ainda da classificação do crime, né? A classificação jurídica do delito, né? Então, vejam, eu disse para vocês, eu descrevo um fato, atribuo esse fato à prática de uma determinada pessoa e, obviamente, classifico que crime que eu entendo que essa pessoa praticou, né? Então, a lógica disso é aquela máxima jurídica: o acusado defende-se dos fatos e não da capitulação, né? E o autor, em tese, pode mudar a capitulação até a sentença. Por quê? Porque nós já falamos, quando tratamos da ação penal, que o autor tem poder de aditar a peça inicial. Obviamente que existem limites para isso, né? Não pode simplesmente alterar o fato, por exemplo, porque há completo comprometimento do direito à ampla defesa e contraditório. Quanto a isso, é preciso pontuar algumas coisas. Primeiro, existe uma divergência jurisprudencial em torno da possibilidade que o juiz teria, no momento do recebimento da denúncia, de fazer uma alteração da classificação do crime. Alguns autores entendem que o juiz, se não concorda com a capitulação dada pelo acusador, deve, no momento do recebimento da denúncia, ou seja, na primeira manifestação em relação à denúncia, dizer: eu entendo que não se trata do crime X, mas do crime Y. E, portanto, recebo a acusação, recebo a imputação destes fatos, porém,
sob a ideia de que eles configuram o crime X e não o crime Y, conforme consta da denúncia. Então vamos pegar aqui um exemplo que eu sempre gosto de falar. Eu tenho furto mediante fraude, tenho estelionato e tenho apropriação indébita, né? Cada um desses delitos contra o patrimônio tem uma configuração específica. Furto mediante fraude é o emprego de um artifício ardil para que a vítima abandone a vigilância do seu bem para que o bem seja subtraído. Estelionato é a utilização de artifício ardil para enganar, para fazer com que a vítima incorra em erro e entregue o bem jurídico. Né? Entregue o seu bem. Perdão, bem jurídico não, o bem. E a apropriação indébita é a conduta do sujeito que detém licitamente o bem, que lhe foi entregue sem qualquer intenção, e que ele recebeu sem qualquer intenção criminosa, mas que futuramente ele se recusa a devolver. Por isso ele está se apropriando indevidamente. Ele tinha a posse ilícita e passou a agir como proprietário de forma ilícita. Então essas três condutas muitas vezes podem se confundir. Então o Ministério Público descreve uma conduta e tipifica como estelionato. E o juiz lê aquela conduta e diz, não, essa conduta não é estelionato, essa conduta é furto mediante fraude. O promotor está descrevendo aqui uma subtração, não uma entrega do bem pela vítima. Né? Houve o emprego de um artifício ardil que fez com que a vítima distraísse a atenção da vigilância do seu bem e ele foi subtraído. Perfeito. O juiz faria isso e receberia. Não recebo como estelionato, nem como apropriação indébita, mas sim como furto mediante fraude. Ótimo. Há autores que entendem que isto não é possível. Né? Então vamos colocar aqui aqueles que eu mais cito. O NUT entende que não deve o juiz fazer isso. O juiz não deve se manifestar a respeito de alteração de classificação do crime, porque isso configuraria uma ingerência indevida no direito de acusação e talvez até mesmo um pré-julgamento. E o Aurilóquio Júnior entende que o juiz deveria fazer a bem da melhor configuração da ampla defesa do contraditório. Veja, de qualquer forma, o que é pacífico é que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação que se dá aos fatos. Então, o sujeito, nesse exemplo que eu dei, ele vai se defender a respeito de ter ou não utilizado um artifício ardil, conforme consta da denúncia, e de ter ou não subtraído ou recebido bem, conforme constar da denúncia. Ok? Esse é o primeiro ponto. Há uma divergência a respeito disso. O que acontece na prática? É comum o juiz ir lá e mudar? Não. É muito pouco provável que vocês vejam isso. Via de regra, o juiz recebe e lá no momento de sentenciar é que ele vai fazer a avaliação ou não do cometimento de crime diferente daquele descrito na denúncia ou queixa. A outra questão que é importante pontuar é o que vocês observam entre parênteses, artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal. 383 trata da emendatio libelli e o 384 da mutatio libelli. Vejam, emenda da inicial, o libelo é a peça acusatória. Então poderíamos traduzir uma tradução livre aqui, emenda da acusação e mudança da acusação. Então, vejam, o artigo 383 diz que o juiz pode alterar a classificação do crime no momento da sentença, ainda que esta alteração importe em pena maior do que aquela inicial. Ou seja, se não houver mudança no fato, não importa a classificação jurídica que o juiz usa na sentença. Certo? Isso é a emendatio libelli. E aí não há necessidade, por exemplo, de submeter isso ao contraditório. Ou seja, não há possibilidade não há necessidade de fazer com que o réu se defenda desta mudança. Já a emendatio libelli é a verificação de que há uma circunstância que não existia na denúncia ou queixa, e aí será imprescindível
abertura de vista para a acusação, para que haja um aditamento da acusação, e se houver esse aditamento, necessariamente será dada a oportunidade de defesa para o réu. Então, aqui eu tenho a descrição de um furto, né, mediante fraude, e no momento da sentença o juiz entende que não se trata de furto mediante fraude, mas sim de estelionato. Então, ele usa o artigo 383, condena por estelionato, sem qualquer necessidade de providência da acusação e sem direito à defesa, direito de defesa. Por quê? Porque o fato descrito é o mesmo. Simplesmente o que mudou foi a classificação. O fato descrito foi esse, o Ministério Público classificou como estelionato e o juiz entendeu que é furto, condenou por furto. 383. 384. Descreve-se um furto e durante a instrução probatória apura-se que, na verdade, essa subtração não foi clandestina, ela foi praticada mediante grave ameaça. Então, a grave ameaça que não existia na denúncia surge como circunstância nova. E, portanto, o acusado não se defendeu da grave ameaça. Ele se defendeu só da subtração. E, portanto, a acusação não pediu a condenação por roubo e não por furto. Então, aí, neste caso, o juiz deve abrir vista para a acusação, porque ele não pode condenar por roubo quem está sendo acusado de furto, que ele estaria indo além da pretensão acusatória, além do fato imputado, e nessa hipótese a acusação vai incluir na sua denúncia esta grave ameaça e necessariamente será aberto vista para a defesa para, por exemplo, ouvir outras testemunhas que sejam imprescindíveis para a defesa em relação a essa grave ameaça. Então, vejam, a acusação fornece ao Estado juiz um pacote fechado para que ele analise. Esse pacote fechado diz que no dia tal, às tantas horas, o réu escalou o muro, pulou dentro da casa da vítima e subtraiu um bem que lhe pertencia, saiu da casa, pulou o muro de volta e foi embora. Esse é o pacote fechado. Furto. No meio do caminho se descobre que a vítima estava lá e poderia ter impedido e o autor usou de grave ameaça, por exemplo, com uma arma, para efetivar a subtração. Não se trata mais de furto, se trata de roubo. Porém, aquele pacote fechado entregue com a denúncia não continha esta circunstância do uso do emprego da ameaça para a subtração. Então, o que seria esse aditamento? Seria alargar esse pacote fechado para que o juiz possa se manifestar. Então, à medida que a acusação contém é formada por um recipiente e o seu conteúdo é limitado, a justiça não pode falar além desse conteúdo. Então, se surgem informações que vão além, é necessário que efetivamente haja o alargamento desse conteúdo acusatório para que o juiz possa se manifestar. Certo? Seguindo, rol de testemunhas. Evidentemente que ninguém é obrigado a apresentar testemunhas, mas nós sabemos também que uma quantidade infinitamente grande de provas no processo penal são feitas via depoimento testemunhal, é a prova oral, né? Então, o autor precisa, se pretende ouvir testemunhas, apresentar o rol de testemunhas com a denúncia ou com a queixa. E o acusado vai ter que apresentar o rol de testemunhas na primeira oportunidade de falar nos autos, que vai ser na resposta à acusação, né? Então, aqui, qual é a consequência da não apresentação do rol? É a perda, a preclusão do direito de arrolar testemunhas. Ok? Então, basicamente, nós estaríamos diante da necessidade de descrição do fato com todas as suas circunstâncias, qualificação ou identificação do acusado, a classificação jurídica do fato e o rol de testemunhas, né? Essa aqui é a base estrutural da denúncia e, evidentemente, tem alguns outros elementos, mas essa é a base mais evidente e estrutural da denúncia. Com relação à questão do rol de testemunhas, uma coisa importante de se dizer
é que nós temos, no nosso ordenamento, a possibilidade, de acordo com o artigo 209, do juiz, quando julgar necessário, ouvir testemunhas além das testemunhas indicadas pelas partes. Então, o parágrafo 1º desse artigo diz: se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas que as testemunhas se referirem. Quando vocês ouvirem falar em processo penal em testemunha referida, é isso aqui. A testemunha não foi arrolada nem pela acusação, nem pela defesa, porém, alguém que foi ouvido em juízo se referiu àquela testemunha. Então, é a chamada testemunha referida. E, normalmente, as testemunhas do juízo são testemunhas referidas. E aí, o parágrafo 2º. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Né? Então, isso aqui é para efeito até de que o juiz possa chamar outra testemunha quando as testemunhas efetivamente ouvidas nada esclarecem. Vejam, a ideia de testemunha do juízo, que é de ofício, sem pedido da parte, é uma ideia que, de certa forma, se contrapõe ao procedimento do tipo acusatório. Né? Iniciativa de produção de prova pelo juiz e sistema acusatório são duas coisas que não conversam, que não combinam. Então, este artigo 209, a possibilidade que o juiz tem de ouvir testemunhas de ofício, é um resquício do caráter inquisitivo que existe no processo penal brasileiro. O domínio que o juiz tem, sempre teve, né, já diminuiu muito, mas que continua tendo em relação ao processo. Na prática, há algum tempo atrás, não muito remotamente, muitas vezes realizava-se audiência de instrução e julgamento no processo penal sem a presença do acusador. Por quê? Porque o juiz tinha amplos poderes de produção de prova e ele produzia toda a prova para decidir. Então, isso aqui é frontalmente contrário, né, à ideia de processo acusatório. Podemos ter, por exemplo, entrando em vigência de fato, a ideia do juiz das garantias e daquelas reformas todas que foram feitas no artigo 3º, um questionamento a respeito da constitucionalidade desse dispositivo aqui. E restar, por exemplo, uma interpretação de que o juiz pode, desde que a pedido das partes. Porque isso aqui também é uma válvula de escape para que as partes requeram, fora do momento adequado, a oitiva de testemunha. Então, por exemplo, eu sou o acusador, eu arrolo as testemunhas A, B e C. E no momento da produção da prova, é porque arrolei aquelas testemunhas que foram as que me indicadas de acordo com a investigação que foi feita. No momento do depoimento, todas as testemunhas tiram o corpo fora. Não viram, não sabem, mas o fulano de tal viu, o fulano de tal estava presente, fulano de tal isso, fulano de tal aquilo. Eu vou pedir para o juiz, excelência, pela ordem, requeiro que seja ouvida como testemunha de juízo o fulano de tal. Então, esta possibilidade existe, talvez, num processo acusatório, que é a parte se voltar ao juiz e dizer, olha, você está vendo aqui, eu não fiz de má fé, não fiz como forma de chicana processual, coisa que o valha, mas nós precisamos ouvir. Né? E aí nós podemos ter, inclusive, e normalmente tem a famigerada busca da verdade real. Né? O argumento de que, olha, em nome da verdade real, eu quero que essa testemunha seja ouvida sob pena de não chegarmos à verdade real. Mas, enfim, está previsto lá a possibilidade, lá no Código de Processo Penal, a possibilidade de oitiva de testemunhas do juízo no artigo 209. Ok? Seguindo, aqui nós já estamos falando de algo que não consta expressamente do artigo 41 do Código de Processo Penal, mas que, evidentemente, faz parte da lógica de estar presente em juízo. Né? Lá no Código de Processo Civil, nós vamos encontrar nos artigos 319 e 320 os requisitos da petição inicial. Então, naquilo que for cabível ao processo penal, você pode buscar ali o fundamento de outras necessidades. Então, o pedido de condenação, ele pode ser implícito. Né? Se você imputa uma conduta a um sujeito, diz que com essa conduta ele praticou o crime X, diz que o rito vai ser esse, e pede o recebimento da denúncia, você está implicitamente pedindo a condenação. Né? Não precisa ser expresso o pedido de condenação. Endereçamento da petição, isso é evidente, né? E essa é uma questão que é bastante tormentosa, principalmente em comarcas grandes, subdivididas em regiões, né?
No caso do processo penal, isso é pouco significativo, por quê? Porque, via de regra, o órgão do Ministério Público atua perante uma vara específica, né? Então, o inquérito ele já vai ser distribuído em relação à competência daquele juízo e, portanto, ele vai acabar sendo conduzido e vai acabar sendo tratado pelo órgão ministerial que atua perante a vara específica. Então, é preciso ter cuidado em relação ao endereçamento da petição, mas quando se trata de queixa, né? Então, ao errar o endereçamento da petição, pode haver, inclusive, a preclusão do direito de queixa. Vejam, se o endereçamento for errado e for encaminhado para um juízo materialmente incompetente, não há que se questionar, inclusive, de possibilidade de manter o prazo de decadência. Pode ocorrer a preclusão pela decadência. Então, é preciso ter atenção, especialmente no caso da queixa-crime, de onde esta petição será distribuída. E vejam, quando se fala em endereçamento, nós estamos falando propriamente da distribuição, né? Porque, por exemplo, você pode, no mundo virtual, no processo digital, você precisa escolher lá o endereçamento. Você entra no no peticionamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, você vai ter lá o que está disponível ou não para peticionar. Então, você vai ter que encontrar ali naquelas varas disponíveis qual é a adequada. Então, não é especificamente o que está escrito na petição, mas é o lugar onde você vai distribuir aquela peça, certo? Fique muito claro isso. G, o nome, o cargo e a posição funcional e assinatura do denunciante. Aqui, evidentemente, que nós vamos estar falando mais especificamente em relação àquela questão da titularidade exclusiva da ação penal pelo Ministério Público. Então, são só os promotores de justiça dos Ministérios Públicos Estaduais e Distrital, e são só os procuradores da República que oficiem perante as varas federais, né, ou os tribunais, que poderão efetivamente assinar denúncia ou queixa. Né. Com relação ao Ministério Público, talvez seja menos importante isso do que propriamente com relação à capacidade postulatória que é necessária para ingressar com a queixa-crime. Então, o ofendido ele precisará necessariamente de um advogado para ingressar com a queixa-crime, porque ele precisa de alguém que tenha capacidade postulatória, ou seja, capacidade de falar em juízo, de estar, de peticionar efetivamente em juízo. E aí veja uma observação que eu faço em relação à queixa-crime. O ofendido poderá exercer a queixa pessoalmente, desde que possua capacidade postulatória, ou seja, o advogado pode postular em causa própria, ou por procurador com poderes específicos, artigo 44 do Código de Processo Penal. A menção ao fato criminoso e ao nome do querelado serão dispensados quando o esclarecimento dependa de diligências que devam ser requeridas em juízo. Ou seja, eu posso constituir um advogado, portanto, e informá-lo de todos os elementos mínimos indispensáveis para a propositura da queixa, como eu posso constituir um advogado justamente para dar andamento nisso, para, por exemplo, requerer diligências em juízo ou mesmo via polícia, mediante inquérito policial, para eventualmente apresentar queixa-crime. Uma coisa importantíssima em relação a essa questão dos poderes específicos. É fundamental que o advogado, ao receber uma procuração para apresentar queixa-crime, mencione nesta procuração qual é o fato a ser imputado e quem é o querelado. Ou seja, eu recebo uma procuração de alguém para imputar o crime de calúnia contra fulano de tal, né? Não precisa ser uma descrição absurdamente detalhada do fato, mas o quanto possível a descrição. Se possível, ir além, né, da mera menção, por exemplo, ao crime de calúnia. Por exemplo, dizer que tipo de calúnia foi imputado. Por quê? Porque se você postula em juízo, você é advogado, sem uma procuração com poderes específicos, você pode amanhã depois estar sendo acusado de você ter proferido aquelas palavras. Então, os mais cuidadosos, além de colocar na procuração a menção ao fato criminoso e algumas características, ainda pede para o querelante assinar em conjunto a petição, para deixar claro que ele tem ciência de como aquele fato está sendo descrito
na peça acusatória. Esse é um cuidado fundamental que o advogado deve ter ao elaborar uma queixa-crime. Passamos agora às peculiaridades relacionadas à denúncia ou queixa. Omissões, em regra, podem ser supridas até a sentença. O artigo 569 do Código de Processo Penal diz: as omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Bom, leiam aqui o seguinte: as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Tá? Então, melhor ainda, as omissões da denúncia ou da queixa poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Porque a representação é a autorização para persecução em juízo. Então, não vai se questionar se há qualquer omissão ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se fala em processo das contravenções penais ou portaria do auto de prisão em flagrante, significa que, por ocasião da entrada em vigor do Código, no caso de contravenções penais, a portaria de instauração do inquérito policial ou o auto de prisão em flagrante era a inicial acusatória. Não tinha denúncia ou queixa, né? Então, o próprio delegado de polícia iniciava o processo. Eu já disse para vocês, quando nós falamos os princípios, que o que é o Ministério Público hoje, o que era o Ministério Público quando o Código de Processo Penal foi idealizado, são coisas completamente diferentes. E assim acontece também com o delegado de polícia, né? Eu já disse para vocês que a ideia básica do Código era praticamente que o inquérito policial funcionasse como um juízo de instrução, digamos assim. Não sei se juízo, porque não dá para falar em autoridade judicial, mas era uma fase de instrução prévia, né? E o delegado de polícia era essa autoridade. Por quê? Porque você não tinha um representante do Ministério Público em cada cidade, mas você tinha um delegado em cada cidade. Então, daí a ideia do delegado presidir o inquérito policial. E isso acabou se perpetuando no tempo. Então, nós não temos mais processos iniciados por portaria ou por auto de prisão em flagrante, só por denúncia ou queixa. Então, do 569 aqui, nos interessa as omissões da denúncia ou da queixa poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Significa que qualquer omissão que não importe em comprometimento do direito de defesa e contraditório pode ser suprida até o final. Então, veja, qual seria o exemplo típico? Aquela questão lá da identificação. Então, o sujeito foi preso com 2 RGs. E havia, no momento da denúncia, ainda alguma dúvida em relação a qual era efetivamente a qualificação civil dele. Então, não foi feita a qualificação civil, foi feita só a identificação. E aí, até a sentença, o Ministério Público vai lá e supre a omissão em relação à adequada qualificação desse sujeito. Prazo para a denúncia ou queixa. Prazo geral. Denúncia. Em regra, 15 dias se o indiciado estiver solto e 5 dias se estiver preso. Então, por que em regra? Porque existem as exceções de leis penais especiais. Se amanhã ou depois uma lei disser que no caso dos crimes X, o Ministério Público terá 15 dias para denunciar se o réu estiver preso e 30 se estiver solto, vai seguir isso para aqueles casos. Vocês lembram da questão dos prazos para conclusão de inquérito? Também existe essa diferença, né? Então, prazo genérico, a regra geral, 15 dias se o indiciado estiver solto, 5 dias se estiver preso. E esse prazo começa a correr quando? Esse prazo começa a correr a partir do momento que o Ministério Público tem, né, em suas mãos, em seu poder, os autos de inquérito policial finalizados, certo? Queixa, já vimos que são 6 meses contados do dia em que o ofendido vier a saber quem é o autor do crime, né? Então, vejam, uma coisa é o prazo processual que o Ministério Público tem para propor a queixa
para propor a denúncia, perdão, e outra coisa é o prazo decadencial que o ofendido tem para propor a queixa. 6 meses é um prazo que não se prorroga por feriado, por dia santo, por pandemia, por nada. Né? Vencidos os 6 meses, acabou. O prazo da denúncia ou queixa, quando muito, vai ter alguma interferência em relação à situação de prisão do sujeito, né? Especialmente no caso do réu preso. Mas, enquanto não houver a prescrição do delito, o Ministério Público pode, sim, oferecer a denúncia. E mais, nós sabemos que, decorrido o prazo do Ministério Público, abre-se o prazo para a apresentação da queixa substitutiva da denúncia, no caso da ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, certo? Para finalizar essa questão, boa parte da doutrina defende que esse prazo da denúncia, né, deve ser contado na forma do artigo 798 do Código de Processo Penal, que é a ideia normal do prazo processual, que diz o seguinte: todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou dia feriado. E o parágrafo 1º, não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Então, por exemplo, 5 dias, o Ministério Público recebe hoje, o primeiro dia é amanhã, ok? Então, seria amanhã, mais 5 dias e o dia final. E aí, nessa lógica do prazo processual, evidentemente, o prazo nem começa, nem termina em dia útil, né? Porque, obviamente, você não tem expediente forense. Então, se termina num sábado ou no domingo, na segunda-feira você pode protocolar. Essa é a ideia do prazo processual, que nada tem a ver com o prazo decadencial. Outros autores entendem que não é assim que se conta o prazo, que se conta o primeiro dia, o dia que se abriu vista para o Ministério Público. Isso tem pouca importância, como eu disse para vocês, porque na prática mesmo não vai acontecer nada se o Ministério Público não cumprir os prazos, a não ser eventual manifestação do réu no sentido de ser colocado em liberdade se estiver preso. Mas ainda assim, se houver motivo para prisão preventiva, isso não vai ser argumento para soltura, ok? Aditamento. Nós falamos a respeito do aditamento quando falamos, há pouco tempo atrás, a respeito da ação penal de iniciativa privada, né? Então vamos relembrar aqui. Ação penal de iniciativa pública. O MP pode aditar a denúncia para incluir os dados que possam influenciar na caracterização do crime e fixação da pena. Então, a qualquer tempo, o Ministério Público adita a denúncia, ou por iniciativa própria, ou por iniciativa do juiz. Artigo 384, mutatio libelli. Porém, sempre que houver alteração do fato, necessariamente o aditamento passa pelo recebimento, ou seja, o juiz vai fazer a análise de recebimento desse aditamento e passa efetivamente pela possibilidade de apresentação de defesa e contraditório, certo? Ação penal de iniciativa privada exclusiva, aqueles casos em que só se procede mediante queixa. Naqueles casos, o MP atua como custos legis. Lembra que o custos legis é o fiscal da lei, né? O MP atua única e exclusivamente para garantir que a lei está sendo cumprida, sob pena lá na frente, por exemplo, de você ter uma nulidade absoluta ou algo do tipo. Tá? E aí eu vou complementar com a última parte. Ação penal privada, de iniciativa privada subsidiária da pública. Né? Nós estamos diante de ação de iniciativa pública, porém o Ministério Público não cumpriu o prazo e o ofendido apresenta a queixa. E aí o MP pode aditar a denúncia, a queixa, perdão, pode repudiar a queixa se ele entender que é caso de arquivamento, ou pode oferecer denúncia substitutiva se ele entender que essa queixa não obedece ali os requisitos do artigo 41. Né? Então nós dissemos, o MP não pode simplesmente oferecer denúncia substitutiva por mero capricho. Ele precisa justificar, vou oferecer denúncia substitutiva porque a queixa é falha na descrição do fato das circunstâncias, é falha na identificação do réu. Precisa argumentar. Repudiar porque entende que é caso de arquivamento e não de denúncia, e aditar quando ele entende que está formalmente correta, mas que falta alguma coisa. Então, vejam, a diferença fundamental aqui é, quando o Ministério Público atua como órgão autorizado a editar a denúncia ou queixa nas duas pontas, ali, ação penal pública e ação penal privada subsidiária da pública, ele é o titular da ação penal, porque trata-se de ação penal de iniciativa pública. A de baixo, a subsidiária, só existe porque houve
não cumprimento de prazo pelo MP, mas ela continua sendo pública. Quando ele atua como fiscal da lei, ele não tem poder de alterar o conteúdo acusatório. Ele não tem poder de alterar aquele pacote fechado que é entregue ao judiciário para atuação. Por quê? Porque o próprio Estado confere ao ofendido aquele direito potestativo de pleitear em juízo a condenação. Lembram-se lá da ideia de oportunidade ou facultatividade da ação penal privada? Então, aquilo lá fica a cargo do ofendido. O Ministério Público não tem o poder de intervir nisso, mas pode, por exemplo, pelo entendimento mais lógico, mais coerente, dizer para o ofendido, olha, aqui tem 3 réus, você está denunciando 2. Ou você inclui o terceiro, ou você desiste em relação a todos. Então, essa é a atuação de fiscal da lei. Ele está fiscalizando para que lá na frente não haja uma condenação e um posterior reconhecimento de nulidade, porque não pode fazer acusação carga somente contra alguns réus e deixar outros de fora. Ok? Seguindo, especificamente com relação à queixa-crime. A queixa-crime conterá necessariamente uma imputação de crime com o pedido de condenação, obedecendo aos requisitos formais da denúncia. Ou seja, há uma praxe no meio jurídico de que a queixa-crime é feita na forma de uma inicial, de uma inicial lá do processo civil. Mas precisa ter esses requisitos formais da denúncia, do artigo 41. Em regra, a denúncia tem uma outra forma, um outro estilo de apresentação. Mas isso não significa que a queixa-crime prescinda dos requisitos formais da denúncia, de acordo com o artigo 41. Titularidade. Vejamos o que diz o artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18, parêntese, hoje em dia, esqueçam esse menor de 21 e maior de 18. Tá? Porque aqui não se trata mais a questão da menoridade relativa. A partir do momento que o Código Civil passou a considerar a maioridade aos 18 anos, e identificada com a maioridade penal, desapareceu essa ideia de que entre 18 e 21 anos penalmente haja diferença. Existem algumas situações, como por exemplo a questão da prescrição, que ainda vale porque especialmente por se tratar de um benefício ao réu e não haver uma mudança, expressa, Mas aqui vamos trabalhar com a ideia de maioridade aos 18 anos. O direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Essa súmula 594, nós analisamos ela quando vimos a ação penal privada. É aquela súmula que diz que o direito de queixa ou representação é exercido independentemente pelo menor ou pelo seu representante legal. Certo? Então, nós podemos ter aqueles dois entendimentos. Um entendimento de que, se o representante do menor toma conhecimento da autoria do crime e, passados 6 meses, ele não oferece a queixa-crime ou a representação, houve a decadência do direito, e aí, ainda que o menor complete 18 anos, ele não poderá oferecer a denúncia ou queixa, porque já houve a decadência, e o entendimento no sentido de que esses prazos ocorrem separados. Então, o representante pode deixar passar os seus 6 meses, e se o menor fizer 18 anos, ele pode oferecer a denúncia ou queixa a partir da data da maioridade até os 6 meses. Certo? Nós temos ainda o artigo 50, que diz o seguinte: a renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou por procurador com poderes especiais, complementando aquilo que a gente falou de renúncia em relação à ação penal de iniciativa privada. E o parágrafo único diz: a renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último, quer dizer, o menor, excluirá o direito do primeiro. Este artigo aqui, ele é o que gerou a súmula 594 do Supremo Tribunal Federal, que faz a distinção em relação ao direito do representante e o direito do menor. Porém, a celeuma doutrinária ainda continua com relação a essa interpretação. Ok? Nós vamos finalizar aqui a nossa apresentação.
E, em relação à denúncia, nós vimos aquilo que nos interessa, ok? Eu volto a falar com vocês em breve para a gente seguir. Um abraço a todos e fiquem com Deus.